As habilidades do Sukuna ainda são um completo mistério para nós no mangá de Jujutsu Kaisen. Mesmo que elas se pareçam como algo simples, seus cortes, por exemplo, ainda denotam de algo muito complexo apenas por ser invisível. Essa é uma capacidade que o Sukuna tem para suas habilidades e para seus poderes, na qual, por mais, como eu já falei, parece ser algo simples, de simples não se tem nada. Porque quando você tem uma habilidade que é apenas um corte, mas que você não pode enxergá-lo, nem mesmo Satoru Gojo pôde ver os cortes relacionados ao desmantelar, isso mostra para nós que a habilidade do Sukuna é de um tremendo complexo. Porém, sempre achamos que os poderes do Sukuna poderia ter algo a ver mais com a culinária. Seu tema poderia estar ligado diretamente à culinária. Mas, e se for algo que tenha a ver com isso, porém, ao mesmo tempo, ser algo bem diferente, como o trato da Arca da Aliança pelos judeus no Velho Testamento. Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui discutir sobre o paralelo das habilidades do Sukuna com a Arca da Aliança. Esse é um contexto bem interessante para a gente observar as habilidades do personagem logo depois, claro, né? Se você começar a ler a minha novel Que Haja Luz, que essa semana vai faltar apenas 2 capítulos para chegarmos no capítulo 100. Essa semana faltam 2 capítulos pra gente chegar no capítulo 100. Então, cara, vale muito se acompanhar a novel Que Haja Luz. Tá sendo uma experiência muito legal escrever essa história juntamente com os inscritos, já que os personagens, a lore, a maioria das coisas são colocadas pelos inscritos. Então, vai lá acompanhar Que Haja Luz, tanto pela Novel Manias, quanto pelo Tapas, quanto também pela Amazon. Os 3 links estão na descrição do vídeo. Há algum tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre a origem do Sukuna. Se você ainda não acompanhou esse vídeo ele é muito bom. Por mais que a gente venha a errar essa teoria, esse vídeo ele tem um contexto histórico muito legal para explicar a política relacionada ao Japão na Era Heian. E mesmo que a gente errar a teoria, esse vídeo ele é muito importante para você poder acompanhar e entender mais o que estava acontecendo no Japão naquela época politicamente. E nesse vídeo a gente fala também sobre a origem do Sukuna e como ele poderia ser filho da Imperatriz Shotoku, que tinha seu nome de solteira como Abe no Hitomi no Mikoto. Não se sabe ao certo, mas o clã Abe parece ter suas origens vindas do judaísmo. Tem muitos símbolos ali que o próprio Abe no Seimei utilizava na Era Heian, que são idênticos aos que os judeus usavam. A forma como é colocado ali os candelabros, a maneira como também tem representação sobre as estrelas relacionadas a Davi, e a maneira como tudo isso apareceu no Japão 500 anos antes de qualquer parte do Ocidente surgir de uma forma concreta no país. E nós então temos a estrela de 5 pontas de Abe no Seimei Idahana, andou aparecendo por aí também na história. A gente sabe que essa estrela é um simbolismo claro relacionado ao clã Abe e também a Abe no Seimei. E nos últimos capítulos, ou na verdade, né, nos últimos episódios de Jujutsu Kaisen, nós tivemos o Arata utilizando essa habilidade. Entretanto, a questão reside no fato de que, caso Sukuna realmente provenha da linhagem do clã Abe, especialmente descendendo da Imperatriz Shotoku, seu pai seria identificado como um monge chamado Dokyo. Dokyo que se tornara o imperador do Japão na época, bem no comecinho ali da Era Heian. Mas o clã Fujiwara o impediu e depois que a rainha morreu, ele foi banido de Nara. De Dokyo e Shotoku nasceu uma criança chamada de Umayado, e de acordo ali com o Nihonshoki, isso acabou sendo uma espécie de verdade, mas ao mesmo tempo uma lenda, porque essa criança logo morreu de uma forma misteriosa, o que poderia até mesmo ser uma mentira criada pelo clã Fujiwara para apagar a linhagem desses dois, da forma como o Mayado representava uma criança na qual não era amada, não era bem vista. E assim,
essa criança vinda dos monges e dos descendentes dos judeus no Japão seria o Sukuna, aquele que não era tão amado quando era pequeno, da mesma forma como ele fala para o Hajime, e por isso ficou conhecido como o Anjo Caído. Agora vamos tentar abordar os pontos da teoria de uma forma mais interessante, sobre o paralelo das habilidades do Sukuna com a Arca da Aliança. Pera. Mas da onde começou esse paralelo? Ele veio do nada só porque tem minúsculas evidências de que o Sukuna seja do clã Abi e que o clã Abi possa possuir alguma conexão bem minúscula com o judaísmo? Como eu disse para vocês, na teoria sobre a origem do Sukuna, trabalhar com a quantidade mínima de fatos é algo cruel para um teorista. Por isso, a gente se apega ao que tem. A gente tenta abordar aos fatos ao que tem. O grande problema dessa teoria sobre a comparação dos poderes do Sukuna em relação aos feitos que nós temos relatados da Bíblia sobre a Arca da Aliança é algo muito complexo, porque nós estamos andando literalmente no escuro, porque nós não temos nenhuma informação muito concreta sobre a origem das habilidades do Rei das Maldições. E teorizar nessa comparação faz parecer quase aquele meme de Analogy Ima Special, na qual a gente vê toda a Terra, a estrutura da Terra, fazendo a comparação também com a forma de um abacate. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que todo esse paralelo entre as habilidades de Sukuna e a Arca da Aliança vai fazer um puta sentido. Visto assim, toda a origem do Sukuna está ligado ao judaísmo no Japão, juntamente ali dos monges. Agora, os fãs japoneses acreditam que a palavra censurada que o Sukuna usa contra o Jogou é Ark. Na época que o episódio da batalha contra o Jogou saiu, eu lancei uma teoria de que o Sukuna havia dito Ainu, que significa humano na língua nativa. No momento da batalha do Jogo contra o Sukuna, nós temos uma censura dessa palavra. No anime, eles não censuraram a boca do Sukuna, eles colocaram a fala acontecendo, mas ao mesmo tempo o som acabou ficando mudo. O que é claro que os japoneses e o LP aqui acabaram fazendo uma leitura, ou pelo menos tentaram fazer uma leitura labial. Eu tinha apostado na palavra, no termo Ainu, que são os nativos que acabam residindo lá em Hokkaido. Porém, agora os japoneses estão olhando para essa cena do Sukuna e estão comentando que o personagem está dizendo Hako, que é arca ou caixa nos dias de hoje, né? A arca ali desde a época muito antiga, ou até mesmo no conceito de ser uma caixa nos dias de hoje. E como nós sabemos, o katakana em japonês é um termo derivado da palavra original que seria ark. Então acaba ficando ali um negócio como hako ou hako, na forma meio dessa pronúncia. Dessa forma, conectando o Sukuna ao termo da arca, a gente já consegue traçar uma forma para fazer o paralelo das habilidades do personagem com os feitos da Arca da Aliança no Antigo Testamento. Assim como eu falei para vocês, olhando para esse ponto de vista, na Arca da Aliança nós podemos ver 2 querubins a protegendo de ser aberta por qualquer pessoa. Na descrição que nós temos na Bíblia e até mesmo de algumas imagens que se tem por aí, nós podemos observar 2 querubins que estão um de frente com o outro. Na base que é criada, os querubins ali na Arca da Aliança são colocadas para proteger, para mostrar um claro sinal de que ela não deveria ser aberta por qualquer um. Apenas os levitas poderiam manusear a Arca da Aliança. Isso também pode ser visto como 2 querubins na qual estão se confrontando. Hoje em Jujutsu Kaisen nós temos a figura de 2 anjos, Sukuna e o ser misterioso dentro da Hana, na qual eu acredito que seja Abi no Seimei. O símbolo que a Hana usa para criar a escada de Jacó é o mesmo na qual o clã Abi acabou ficando famoso. E é o mesmo símbolo que o Arata usa para salvar Anobara de morrer. O nome da habilidade da Hana é de suma importância para a gente entender
como a habilidade do Sukuna funciona e como ele talvez criou todo o seu poder baseado na Arca da Aliança. A escada de Jacó na Bíblia foi um sonho que Jacó teve, na qual os anjos subiam e desciam para lhe guardar quando passou a ser perseguido pelo seu irmão. A gente já volta nesse detalhe daqui a pouco para explicar por que Jacó estava sendo perseguido pelo seu próprio irmão. Gege refez o capítulo 213 quando o volume 24 foi lançado, para colocar anjinhos bizarros sendo usados no poder da Hana, para fazer referência, fazer uma referência clara sobre os anjos que desciam e subiam no sonho do patriarca judeu. Porém, Jacó ainda tem um paralelo mais interessante, o paralelo na qual ele lutou contra um anjo e ficou manco de uma perna. Hana também lutou contra um anjo caído, e saiu sem um braço do combate, criando o paralelo que Hana e Jacó lutaram contra um anjo e ambos saíram feridos. Jacó recebeu esse nome, que significa enganador, porque nasceu grudado no calcanhar do seu irmão Esaú e depois acabou enganando ele para tomar a primogenitura. Ele meio que acabou criando um plano com a sua mãe para tomar a primogenitura do seu irmão e assim ser abençoado em seu lugar. É por isso que Jacó foge para o deserto e assim acaba sonhando com os anjos subindo e descendo para lhe proteger, formando a famosa passagem da escada de Jacó. Esse é um ponto para aqueles que acreditam que o Sukuna teve um irmão gêmeo e por isso nasceu com a restrição celestial. Porém, o rei das maldições carregaria o caso da Mei. Porque se a Mei fosse a sobrevivente no lugar da Maki, ela teria uma quantidade de energia amaldiçoada absurda. E isso justificaria por que o Sukuna tem uma quantidade de energia amaldiçoada que é quase o dobro ou o triplo da energia amaldiçoada do Yuta. Porque ele, como teve uma restrição celestial, só que o seu irmão acabou morrendo e ele ficou vivo, no caso, o Sukuna teria a capacidade absurda de ter essa energia amaldiçoada e também teria esse paralelo entre Jacó e Esaú e o Sukuna e seu irmão gêmeo. Analisando assim os termos relacionados a Jacó ainda, os seus descendentes fundaram o judaísmo. E um dos objetos mais importantes que se tinha no judaísmo era a Arca da Aliança, e somente os levitas podiam manuseá-la. Mas a Arca da Aliança, para os judeus, não era um objeto qualquer. Era o lugar onde as tábuas dos 10 mandamentos eram guardadas junto da vara de Arão. Marque isso aqui que a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco. A Arca da Aliança era considerada pelos judeus como o trono de Deus, o banco dos seus pés, o estrado ali dos seus pés. Agora repare que alguns versículos bíblicos acabam ligando a Arca da Aliança com os feitos, com as habilidades do Sukuna. A maneira como a Arca da Aliança se manifestou em vários momentos ali da Bíblia ligam para nós as habilidades e os poderes do nosso rei das maldições. Depois que os israelitas perderam a guerra contra os filisteus e o rei Saul acabou sendo morto, a Arca da Aliança foi levada para a terra de Asdod. Assim, nós temos o primeiro paralelo entre a Arca da Aliança e as habilidades do Sukuna. Vamos começar com os cortes do Rei das Maldições. Em 1 Samuel 5, do 1 ao 5, nós vemos que a estátua do deus Dagon estava de cara no chão, com suas mãos e pernas cortadas. O texto apenas relata que a estátua do deus dos filisteus, da noite para o dia, apareceu caída no chão, e ainda por cima com as mãos e as pernas cortadas, como os cortes invisíveis do Sukuna. Não é relatado quem fez os cortes, não é relatado o que aconteceu, se foi um anjo ou alguma coisa do tipo. E é interessante notar que o deus Dagon carrega o mesmo nome do personagem Dagon, a maldição Dagon de Jujutsu Kaisen. Ambos tinham características marítimas também, tanto na história quanto na mitologia. Esse é um ponto interessante para chamar a atenção. Com várias mazelas acontecendo no meio do povo filisteu, eles mandaram a Arca da Aliança de volta para Israel. E é aqui que entra o raio que sai da Kamutoki. Em 2 Samuel 6:6, Uza morre ao tocar, tentando impedir que ela caísse do carro de bois. Por não ser da tribo de Levi, o jovem não podia ter tocado na arca. Alguns cientistas acreditam que a morte foi por descarregamento elétrico,
por ser uma caixa de madeira coberta por ouro, o acúmulo de estática criou um capacitor gigantesco que acumulou eletricidade por séculos. E assim, Uza, quando tocou, acabou sendo fritado imediatamente. A Arca da Aliança, como falado no começo do vídeo, carregava as tábuas dos mandamentos, um vaso de maná e a vara florida de Arão. E esse pode ser o paralelo com a Riten. A vara de Arão foi capaz de julgar e conduzir Israel no deserto, até a terra prometida. Será que o Sukuna tornará a espada executora do Higuruma na Riten para conduzir os feiticeiros de Jujutsu para uma nova era, para subjugar e conduzir os feiticeiros para essa nova era? O que marca que talvez quando o Sukuna adquirir a Riten, a Era de Ouro do Mundo das Maldições estará concretizada novamente no Japão. É claro que quando Uza morreu, isso acabou trazendo uma consternação na cabeça do rei Davi. Então, assim que Uza morreu, Davi pediu para que a arca fosse guardada na casa de Obed-Edom, até que pudesse estudar uma forma de como conduzi-la até o tabernáculo novamente. É aqui que entra a expansão de domínio do Sukuna, repleto de cabeças de bois, de formas ali de caveiras, de bois, de cabras ou coisa do tipo, para tudo quanto é lado. Na mesma passagem, 2 Samuel 6, mas agora no versículo 13, Davi sacrifica vários bois e carneiros a cada 6 passos que os portadores da arca davam. Davi havia estudado uma forma de como a arca deveria ser realmente carregada, ser transportada, não de uma forma como estava sendo feita através de carros de bois, mas sim através dos levitas. Os levitas é que deveriam levar a arca da aliança. E é por isso que a cada 6 passos que os levitas davam carregando a arca, ele sacrificava um boi, o que poderia remeter esse simbolismo da expansão de domínio do Sukuna. Sobre o fogo do Rei das Maldições, no versículo 18, Davi termina de oferecer as ofertas a Deus, ou seja, de queimá-las no altar, o que mostra que a expansão do Sukuna é um altar, e seu fogo é a forma como ele termina seus sacrifícios. Da mesma forma como os judeus faziam seus sacrifícios antigamente, e o poder de Deus se manifestava através da arca, o Sukuna criou assim os seus poderes, as suas habilidades. E até é interessante da forma como o Sukuna enxerga o Jogou depois de derrotar ele. De um jeito quando ele começa a ver tudo aquilo havia sido finalizado, como a forma de ele terminar o seu poder. Todas as habilidades do Sukuna parece que vêm do tema da culinária, mas os sacrifícios perante a arca também. É interessante notar isso, já que até mesmo o Uraumi parece carregar as roupas sacerdotais para lidar com o banho do Sukuna no capítulo 216. É bem interessante essa dualidade da Uraumi neste capítulo, para mostrar para nós como o Sukuna sempre levou essas coisas um pouco mais a sério, como ele levava realmente essas criações de uma forma bem séria. Talvez criar essas habilidades focadas nas ações ligadas à Arca da Aliança e no sacrifício tenha dado ao Sukuna o apelido de anjo caído entre os mais conservadores. Interessante pensar nisso porque alguém na era moderna passou pela mesma coisa ao criar uma técnica baseada em algo que desagradou aos conservadores do mundo de Jujutsu Kaisen. As habilidades do Sukuna podem emular todos os feitos da Arca da Aliança e os sacrifícios conectados a ela, da mesma forma como a do Hakari emula um pachinko. O Hakari, ele foi suspenso da escola Jujutsu por brigar com os conservadores e foi reconhecido por Uraumi como um não humano. Sukuna parece ter provocado em muitos feiticeiros da sua época até mostrar que ele era o verdadeiro rei das maldições, derrotando um por um da sua geração.